No dia 21 de abril de 1991, um avião comercial McDonnell MD-80 com destino a Londres, pilotado pelo capitão Achilles Aguette, estava em altitude de cruzeiro, cerca de 6.700 metros. Por volta das 21 horas, quando sobrevoava a costa do condado de Kent, na Inglaterra, a tripulação avistou um OVNI que quase se chocou contra a aeronave. O objeto passou a apenas 300 metros ou menos do avião, o que para a aviação é realmente muito próximo. Achilles relatou que o objeto era marrom claro redondo, com cerca de 3 metros de comprimento e não possuía nenhum tipo de sistema de propulsão visível. O controle de tráfego aéreo informou que não havia nenhum outro avião nas proximidades e a única coisa que foi relatada foi um traço muito fraco que foi observado próximo à aeronave na tela do radar. Este tipo de sinal muito fraco e que não é permanente normalmente é considerado como uma falha no radar, erros comuns que podem ocorrer no dia a dia da operação. Mas se somada ao relato do piloto, acabam se tornando uma boa evidência de que o objeto realmente estava lá. Investigações oficiais foram feitas do incidente, mas não foi possível dar nenhuma explicação para o ocorrido, o que deixa em aberto a possibilidade de ser uma nave possivelmente alienígena. Mas o caso de Achilles não foi o único naquela região. Pouco tempo depois, no dia 1º de junho de 1991, um voo comercial da Britannia Airways, vindo de Dublin, com destino a Londres, foi surpreendido por um objeto cilíndrico de cor amarelo-alaranjada, com cerca de 3 metros de comprimento. No dia 6 de janeiro de 1995, um Boeing 737 com 60 passageiros a bordo, pilotado por Roger Wills e o copiloto Mark Stewart, estavam no início da descida para o pouso na cidade de Manchester, na Inglaterra, quando a apenas 17 minutos do toque da aeronave na pista, um dos momentos mais tensos para qualquer piloto comercial, um objeto em formato triangular passou à direita da aeronave, muito próximo do avião. Os pilotos contam que o objeto passou tão perto que eles acreditavam que o choque era inevitável e se abaixaram em seus assentos com o susto. Os pilotos imediatamente informaram o controlador do aeroporto, que disse que não havia nada no radar. Os pilotos descreveram como um objeto com luzes, mas que eles não conseguiram identificar devido à alta velocidade com que se movia. O controlador também olhou para fora e igualmente não viu nada. Tanto a tripulação quanto o controlador concordaram que possivelmente o objeto passou muito rápido e por isso ninguém conseguia ver direito do que se tratava. Existem inúmeros relatos de incidentes de quase colisão entre OVNIs e aviões comerciais, mas os casos em que comprovadamente um objeto não identificado colidiu com um avião são raros. Na verdade, nunca ouvi falar de nenhum. Normalmente, estes objetos manobram muito rapidamente e com grande agilidade, conseguindo circundar o avião bem próximo dele, sem risco real de choque com a aeronave. Mesmo nos relatos em que parece que há um iminente e inevitável acidente, os OVNIs normalmente manobram rapidamente para escapar da situação e nada acontece além do susto. Outro detalhe intrigante destes casos ufológicos próximos de voos comerciais é que estes objetos, por mais rápidos que sejam, eles nunca deixam o ar turbulento, algo que seria normal e esperado quando um avião passa muito perto de outro. Inclusive, existe na aviação comercial regras para que após a decolagem de um avião, um outro avião que está prestes a decolar espere um determinado tempo, pois a turbulência gerada pela passagem da aeronave pode derrubar o avião que vem em seguida. Lembrando para quem tem medo de voar que turbulência não derruba aeronaves. A turbulência que eu falo é causada por outra aeronave muito próxima, o que é um fato completamente diferente.
Inclusive, aviões pequenos também precisam evitar locais onde passam aviões grandes, pois da mesma forma pode haver perda de sustentação devido ao ar turbulento. Porém, estes OVNIs parecem não ser afetados pelo atrito do ar e parecem voar sem perturbar o ar em sua volta. Nem mesmo o boom sônico, que é um fenômeno sonoro que ocorre quando um objeto ultrapassa a velocidade do som na atmosfera terrestre, é ouvido quando estes objetos passam perto de aviões em velocidades muito acima da velocidade do som. Para quem não sabe, o boom sônico, além do som, também gera uma onda de choque, como por exemplo, quando um avião supersônico passou próximo do prédio do STF em uma apresentação em 2012 e quebrou quase todos os vidros do prédio. Quebrou? Quebrou, cara? Eu vi tudo coisa no chão. Os OVNIs normalmente não apresentam nenhuma destas características. Outro detalhe que também é comumente relatado em incidentes ufológicos é a ausência de propulsores visíveis, o que descarta a possibilidade de ser um artefato humano. Afinal de contas, atualmente toda e qualquer aeronave, seja tripulada ou não, possui algum tipo de propulsor visível, sejam elas hélices ou motores a jato. Não existe outra forma de propulsão para aeronaves de alto desempenho atualmente que não precisem recorrer a uma destas duas possibilidades ou seus subtipos. É claro que existem planadores e balões, por exemplo, que não usam propulsão, mas eles obviamente têm um limite de tempo para permanecer no ar. Os planadores até ficam no ar sem nenhum tipo de propulsão por um tempo bem considerável, mas não possuem toda a velocidade relatada nos casos ufológicos, nem o formato e nem a manobrabilidade que estes OVNIs apresentam. Uma das teorias que muitos ufólogos utilizam para tentar explicar como estas naves possivelmente alienígenas se locomovem é através de um campo eletromagnético. Este mecanismo geraria uma espécie de campo de força em torno da nave, o que isolaria a fuselagem do atrito com o ar, da radiação do espaço e até mesmo da água, fazendo com que estes objetos pudessem manobrar sem apresentar as características que normalmente são encontradas em objetos que voam naquelas velocidades. Mas o fato é que não temos como saber a verdadeira forma de propulsão destas naves, pois para isso teríamos que encontrar alguma, ou então esperar que o governo americano ou de algum outro país realmente tenha alguma nave alienígena recuperada, como se suspeita que tenham, e os arquivos de estudo em cima desta nave poderiam então demonstrar como elas funcionam. Bob Lazar foi um dos primeiros a falar que o governo americano tem em sua posse muitos destes materiais alienígenas recuperados, e ele deu uma ideia de como funcionam estas naves na época em que deu entrevistas falando tudo o que sabia sobre a Área 51. Devemos acrescentar também toda a preocupação que, assim como americanos, chineses e russos têm, os ingleses também têm em relação à segurança nacional e à segurança da aviação em relação aos OVNIs. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.